Estamos no ar com mais uma live do Coletivo Dialoga RN. Boa noite a todos e todas. Espero que estejam bem, que estejam vacinados, se possível, né? Se já tiverem chegado aos públicos-alvo, né? Aos públicos prioritários da vacinação. Hoje teremos mais uma conversa com a pesquisadora. Boa noite aí ao pessoal que está entrando. Boa noite, Jair. Boa noite, Douglas. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Bom, hoje teremos uma conversa muito interessante, né? Conversaremos sobre as desigualdades presentes no cotidiano escolar, né? Para isso contaremos com a presença da Aline Juliette de Abreu. A Aline Juliette é mestra em Estudos Urbanos e Regionais aqui pela UFRN, né? E vai contar hoje aqui para a gente os principais achados e trazer algumas reflexões aí sobre a sua pesquisa de mestrado aqui, né, dentro do programa de Estudos Urbanos e Regionais. Então, vai ser mais uma conversa muito interessante que a gente vai ter esta noite, certo? Já tivemos outras conversas, essa é a 5ª edição da Conversa com Pesquisadores, né? Então, hoje, a última que tivemos, se eu não me engano, foi a de Rodrigo Silva, há 2 semanas, falando sobre a vacinação aqui no estado, né, tirando dúvidas, esclarecendo algumas dúvidas. Boa noite, Ítalo. Então, recomendo que assistam, né, a essas lives, elas estão disponíveis no nosso IGTV, né, aqui na aba do lado tem a linha do tempo. No nosso IGTV você tem todos os vídeos que a gente, né, já vem fazendo nos últimos meses. E aí as lives estão lá disponíveis e muitas discussões interessantíssimas, certo? E as coisas vão se conectando, né? A gente vai começar hoje discutindo um ponto aí que a gente já discutiu há algumas semanas e hoje a gente traz um novo olhar, né, a partir de outra perspectiva, de outra área do conhecimento, de repente. Então vai ser bem interessante. A nossa convidada acabou de chegar, aí antes de convidar ela só tenho 2 avisos para fazer. Tá bom, Aline? Já te chamo. O primeiro deles é que estamos no TikTok. Agora somos TikTokers. Então, caso vocês tenham perfil lá no TikTok, né, estamos lá com @coletivo Dialoga RN. Então, segue lá, gente. Você vai ficar por dentro dos vídeos que a gente vem publicando aqui também. Né, dá uma força lá, uma moral nas visualizações, que é importante, né? E o segundo informe é que amanhã, excepcionalmente, teremos uma live que vai ser bem interessante. Acho, né? Acho que vai ser interessante porque é um formato novo, né? Aqui dentro do coletivo. Não sei se dá para chamar de formato original, né? Porque já deve existir em algum lugar esse formato. Mas teremos uma conversa de quinta, certo? Mas não é de quinta categoria, é de quinta-feira. Conversa de quinta-feira. Então vai ser um bate-papo mais informal. Traremos algumas indicações, né, do que os membros do Conselho Consultivo vêm trazendo, do que a gente vem discutindo lá no privado, né, dentro dos grupos. Traremos mais algumas novidades sobre o coletivo, conversaremos um pouco sobre as lives passadas, então vai ser um momento interessante para a gente ficar por dentro, né, do que a gente vem pensando, né, e também trazer suas sugestões, trazer suas colocações aí. Vai ser um bate-papo mais informal. Teremos inclusive aqui algum tipo de bebida que acho que vai ser café. Não sei se vai ser café por causa da noite, né? Atrapalha o sono da pessoa, mas deve ser um chá ou uma chocolatada, algo do tipo. Então convido vocês aí também a separarem uma xícara de alguma bebida interessante e a gente bate um papo aqui amanhã às 8 da noite, certo? Às 20 horas. Boa noite aí ao pessoal que está chegando, boa noite, Diego. O pessoal do Wanda 2 também, boa noite. Bom, pessoal, esse formato, né, da conversa com a pesquisadora, com o pesquisador, ele tem por objetivo trazer para o Instagram, né, trazer para esse espaço as discussões, os achados das pesquisas realizadas dentro das universidades, né? Tanto trabalhos de conclusão de curso, como monografias, dissertações de mestrado, tese de doutorado, quanto pesquisas realizadas em grupos de pesquisa, que foi o caso, né, que a gente teve algumas semanas com a Fernanda Santos. Então, a gente tem essa ideia de realmente trabalhar com a divulgação científica, certo? De trazer os achados e discuti-los aqui com mais pessoas, certo? Então é nesse sentido que a Aline Juliette vem hoje discutir com a gente os achados da sua pesquisa de mestrado aqui no programa de pós-graduação em Estudos Urbanos e Regionais. E aí boa noite, Aniette, bem-vinda. E aí eu vou apresentar a nossa convidada, enquanto eu convido ela para ingressar aqui nessa chamada, que já é hora, certo? Bom, Aline... Acho que vai. Aline Juliette
de Abril é advogada, assessora governamental, especialista em Direito Administrativo e mestre em Estudos Urbanos e Regionais, ambos aqui pelo UFRN, e é também suplente de vereadora em Natal. Ela é autora de pesquisas sobre a nova ordem democrática de direitos e machismo no Brasil, um descompasso entre as normas jurídicas e a realidade social, pressupostos das cotas raciais dos concursos públicos, um debate necessário ao enfrentamento da ideologia do senso comum e também a produção de diferenças no chão da escola e a interseccionalidade, um estudo do tipo etnográfico em uma escola em tempo integral em Natal, RN. E essa última pesquisa é o tema da dissertação de mestrado da Aline, e ela é o plano de fundo, né, sobre o qual nós vamos nos debruçar hoje, né? Essa conversa vai ter como plano de fundo essa produção. Eu tive o prazer de ler, eu até comentei com a Aline que eu achei o texto muito interessante e muito gostoso de ler mesmo, porque a narrativa que ela traz nos coloca em contato praticamente, né, com o cotidiano dela lá na realização da pesquisa, então foi muito interessante, certo? Boa noite, Maiana. Eu estou convidando a Aline, já ela vai. Estou convidando a Juliette e já ela vai entrar aqui conosco. Então, né, reforço o convite aí para que acompanhe as últimas lives realizadas em termos de conversas com pesquisadores. Né? Nós já temos 4 vídeos lá no nosso IGTV. Conversamos já com a Harika Baixo sobre a gestão de resíduos sólidos, também com Rila Nevi Pontes sobre as mudanças climáticas e adaptação às mudanças climáticas. Também conversamos com a Fernanda Santos sobre as fake news nos tempos de pandemia e o uso de hashtags. Né? E, por último, agora conversamos com o Rodrigo Silva sobre a vacinação aqui no estado do Rio Grande do Norte. Show, Aline. Eu enviei aqui. Não sei se eu envio agora de novo ou se eu espero você entrar de novo. Agora eu não estou mais conseguindo selecionar. Pronto, deu certo. Boa noite, Aline. Sim, boa noite, David. Satisfação enorme estar com vocês. A satisfação é nossa. Obrigado, né, pela disponibilidade. Sabemos que esse período está sendo bem corrido para todo mundo, né? Muitas demandas para conciliar, muitas chamadas de vídeo para conciliar, muitas lives. Então, é uma satisfação imensa ter você aqui. Eu tenho certeza que essa conversa vai ser bem interessante. Certo? Bom, eu estava falando, né, comentando aqui com o pessoal, Aline, que tive a satisfação de ler, né, a tua dissertação de mestrado. E uma das coisas que me chamou a atenção, que não é muito comum, né, nas dissertações que a gente pega, nos trabalhos acadêmicos que a gente pega, é que você traz uma nota introdutória falando sobre a sua trajetória acadêmica. Eu achei muito interessante porque aí eu lembrei, assim, quando a gente escolhe um tema de pesquisa, né, ou se interessa por um tema de pesquisa, a gente traz as nossas inquietações, né? Em alguma medida, assim, algo do que aconteceu conosco ou uma série de coisas nos influencia aí a escolher esse tema de pesquisa. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Como a tua trajetória influenciou na escolha desse tema aí que a gente vai discutir já com mais detalhes. Olá, boa noite todo mundo que está aí, boa noite, David. Nem sempre, né? Ultimamente eu tenho falado sobre meus trabalhos acadêmicos e para mim é muito bom retornar, né? Ler de novo, mesmo que rapidamente, dentro da correria do dia a dia. E essa parte em específico da dissertação é algo que eu não vi em outras dissertações, mas muito, né? Acho que eu cheguei a ver em alguma para me inspirar. Mas essa questão de falar da minha trajetória acadêmica, em como eu cheguei àquele tema, é algo muito importante porque eu tive uma mudança de área, né? Eu sou formada em Direito, especialista em Direito Administrativo e no mestrado fui para os estudos urbanos e regionais, pesquisar no campo de públicas. Então, existe uma diferença teórica muito grande, assim, né? Inclusive a forma de pensar. E para mim foi muito desafiador estar num campo, né, teórico diferente, e eu precisava, eu acho que até para mim mesma, me situar, falar um pouco sobre isso. E essa trajetória, né, que me trouxe até essa pesquisa sobre as desigualdades educacionais, ela começou na minha graduação, em que eu pesquisei sobre a disparidade que existe entre as normas jurídicas e a realidade social. O quanto o direito não é suficiente para trazer igualdade de gênero, por exemplo, que foi o tema específico que eu trabalhei.
E aí, na especialização, também a ver com desigualdades, pesquisei sobre as cotas raciais em concursos públicos. E estudar a cota racial pressupõe você estudar toda a estrutura, estudar todos os pressupostos que respondem o porquê que a sociedade até hoje, 300, na verdade, cento e tantos anos após a abolição da escravidão, né, ainda a gente observa tanta desigualdade e porquê da necessidade de ações afirmativas, como as cotas raciais. Então, foi também um trabalho pensando nessa perspectiva das desigualdades. E no mestrado agora, né, pensando a partir do conceito de interseccionalidade, é justamente isso, de você compreender que as desigualdades são formadas de forma multidimensional, por múltiplos fatores. Então, para a gente pensar no campo das políticas públicas, pensar em políticas públicas que, de alguma forma, enfrentem, combatem, produzam novas realidades, né, rumo à igualdade, a gente precisa considerar esses fatores de forma combinada. Então, é um pouco do acúmulo disso que eu estudei anteriormente e me trouxe até esse momento da minha pesquisa. Sim. E aí, só um spoiler, né, que, pelo que eu entendi, o fenômeno que vai dar conta desses acúmulos é a interseccionalidade, né? Isso mesmo. É por aí, pronto. Só um spoiler, galera, daqui a pouco a gente desenvolve um pouco mais essa ideia. Aline, aí assim, o teu trabalho fala de 3 conceitos ou 3 áreas de conhecimento que já tem muita literatura, tem muitos estudos né, e são, cada um, independentemente, são universos, né? A questão das desigualdades, né, sociais, né, já existe uma série de estudos, já tem muita coisa consolidada na literatura também. A questão da educação, né? E aí também outro universo, eu não vou nem entrar no mérito, porque são estudos assim, né? Dentro da educação você vai ter vários nichos também, várias vertentes. E também da interseccionalidade, que é outro conceito, né, que você maneja. Então, a tua pesquisa está ali no meio dessas 3, né, dessas 3 grandes áreas, de repente. Queria que você falasse de início, por favor, sobre essa relação direta entre a desigualdade e a educação, né? De que forma esses 2 conceitos se relacionam e por que é importante que a gente entenda melhor como as desigualdades, né, acontecem na prática. Pensando, né, nessa perspectiva, a sociedade brasileira e as sociedades latino-americanas, né, elas foram formadas e até hoje tem retratos, tem, enfim, legados dessa forma de construção que fazem com que pessoas, né, a perpetuação dessas desigualdades, pessoas que nascem, que têm uma origem popular, a tendência, né, se você for ver os estudos estatísticos, é de que ela se mantenha, né, naquele nível de classe social, e quem nasce em famílias abastadas e com maior privilégio socioeconômico também se mantém. E aí você tem uma sociedade estratificada em que a mobilidade social se torna muito difícil. Então, a educação ela tem um papel muito significativo nessa possibilidade de ascensão social de determinados grupos, né? Através da educação e aí eu cito até meu exemplo pessoal, né? De uma pessoa como eu, que meus pais não têm a educação formal completa. Meu pai estudou até o 9º ano, minha mãe acho que até o 5º ano, e eu chegar ao nível de mestrado, a única pessoa da minha família inteira, da família de pai, mãe, primos, enfim, não tinha ninguém antes de mim que me dissesse como era essa trilha, como era a universidade, enfim. E a educação, ela é esse motor, ela tem esse papel fundamental de superação das desigualdades. Então, estudar a questão das desigualdades a partir da escola, ela não significa dizer que a escola é a única ferramenta de combate às desigualdades, mas ela tem um papel muito importante.
Então, entendendo isso, né, e a gente compreendendo a forma como a nossa sociedade ela foi estruturada, é importante que se invista nesses meios, né, de possibilitar com que essas desigualdades sejam combatidas. Então, por isso é muito importante que a gente olhe para as políticas públicas pensando em meios efetivos, né, da gente combater essa perpetuação das desigualdades, essa questão de falta de perspectivas e, de novo, trazendo o spoiler do conceito de interseccionalidade, né, ou vendo as desigualdades a partir dessa multidimensionalidade de fatores, vem justamente para a gente apresentar, né, ou trazer uma lente analítica que informe que não é uma questão individual, né, não é simplesmente como antes. E não é tão simplesmente, mas existe ainda, né, um reforço teórico muito grande sobre as desigualdades de oportunidades, em que você olha as diferenças de desempenho, você olha a partir das oportunidades que aquele indivíduo recebeu, até onde ele chegou e por que não chegou. E olhando a partir de um conceito multidimensional, você precisa, né, criar ferramentas de compreender a sociedade a partir da sua complexidade. E não é fácil. O conceito de interseccionalidade, por exemplo, ele não traz, e aí esse foi um grande desafio da pesquisa, um modelo metodológico que você vá lá e você aplique e você enxergue a desigualdade a partir desse conceito. Não é algo dado, né? Precisa de uma inovação, precisa de uma inventividade, e tem muito ineditismo nessas pesquisas. Eu, por exemplo, não cheguei a ver nenhuma pesquisa com a metodologia ou parecido com a metodologia e os objetivos ligando política pública a esse chão da escola, dessa forma, né? Foi um pouco de apreender, e essa interdisciplinariedade que você conecta, né, da questão da educação, a questão das políticas públicas e das desigualdades, é esse desafio, você lê de forma interdisciplinar várias fontes teóricas e conseguir compreender como elas podem se complementar para a formulação, enfim, para trazer inovação no campo das políticas públicas. Sim. É desafiador, né? Porque demanda um processo criativo bem intenso, né? Para você pensar na forma de fazer a pesquisa que dê conta, né? Isso. Desse Quem me fenômeno ajudou aí que é muito tão foi o complexo. professor na minha qualificação. Então, se tiver alguém assistindo aqui que seja pesquisador, pesquisadora, esse momento da qualificação é muito importante nessas definições do que a gente vai fazer do nosso desenho de pesquisa, de chegar e ter ali um olhar de quem tem experiência e vai dizer, olha, esse caminho que você está apontando não está fazendo muito sentido. O que você acha desse caminho aqui? E aí, a partir dessas orientações, foi que eu consegui delinear melhor qual seria o desenho de pesquisa. Então, é bem difícil, mas aí eu quero, inclusive, agradecer publicamente o professor Paulo Vitor, que é lá da antropologia, para você ver como a pesquisa ela foi, tipo, na banca tem um professor da antropologia que trouxe essas ideias metodológicas que me ajudaram bastante. Que legal, que legal. Aline, aí só, Juliette, desculpa. Gente, eu combinei com a Aline, combinei com a Juliette, falei, Aline Juliette, você prefere ser chamada de Aline, de Juliette ou de Aline Juliette, né? E ainda eu fiquei com a Aline na cabeça. Juliette, peço desculpas, tá Mas bom? acontece, não, eu gosto dos dois. Tá bom, então, Juliette, a gente, quando eu penso em desigualdades assim, dentro de um sistema educacional, por exemplo, entra um pouco no que você falou do que me vem à cabeça, né? Assim, desigualdades regionais. Então, você vai ter escolas que são muito bem colocadas ali numa cidade, né? Que tem altos índices lá de desempenho, né, tem uma equipe pedagógica que tem um desempenho ali que, né, às vezes é premiado e tal. Em outros pontos da mesma cidade, você vai ter escolas que têm um desempenho, né, um pouco mais precário, acesso à estrutura um pouco mais prejudicada e tal. E aí, assim, tem um traço de desigualdade porque a população que está ali em volta, né, dessas escolas vão ter diferentes oportunidades de acesso, né, a sistemas, a qualidade da educação e tal. O que você traz na sua pesquisa é desigualdade dentro o que você chama do chão da escola, que é Chão ali da o cotidiano escola. escolar, sala de aula.
Eu queria exato. que você falasse um pouco sobre esse ambiente, né? Assim, onde foi que você direcionou o olhar, né, dentro da pesquisa? E a gente vai. E aí eu acho que já é um bom link para conversar sobre a interseccionalidade, né? De Isso, muito repente. bacana. Quero, inclusive, antes, né, de entrar nesse tópico, mandar um abraço para o pessoal que está assistindo, o companheiro Luiz Carlos, que também, junto comigo, foi candidato a vereador no passado. Samuel, que é advogado como eu, no momento eu ando envolvida com as dinâmicas de eleição da OAB, pensando nos rumos, então você vê, interdisciplinaridade é minha vida. E Sim, pensando sobre isso, né, sobre essa pesquisa no nível micro, que foi onde, né, eu fui fazer ali meu campo, né, na escola, conversar com os sujeitos no chão da escola. Interessante começar a dizer, essa palavra vem no título, né, da minha dissertação, chão da escola, de por que esta palavra. Inclusive, a resposta dela veio em um dos entrevistados, um professor da escola, que eu nem tinha falado o tema, não tinha nem definição total do título da minha dissertação, mas ele foi e falou em chão da escola, ele explicou, falando um pouco sobre as dificuldades que enfrenta muitas vezes em relação à gestão, em relação com os professores, às vezes na formulação de políticas públicas distante daquilo que é implementado ali no dia a dia. E ele falando sobre esse distanciamento, aí ele falou justamente porque precisa as políticas públicas serem pensadas a partir do chão da escola. E aí, quando ele falou chão da escola, eu perguntei, mas esse é um conceito interessante para mim, o que você quer dizer, né, com o chão da escola? Então, ele exemplificou que tem uma relação muito próxima com o conceito de chão de fábrica, que vem do marxismo, que fala justamente sobre a ideia de que o operário, o trabalhador que está no chão da fábrica, essa questão da experiência, da vivência, e de quanto isso fortalece, né, questões, inclusive, fomentam questões teóricas importantes, né? Essa vivência e essa experiência. Então, o chão da escola é o espaço mais adequado, né, que pode, né, trazer respostas no campo das políticas públicas, para que a gente pense na formulação de políticas que sejam além daquelas políticas formuladas em gabinetes que chegam até a realidade e que muitas vezes não correspondem ou não tem como necessariamente ser aplicadas daquela forma. Como eu venho da área do direito, a gente tem muito uma perspectiva de pensamento normativa, de ir até a realidade, a empiria, e enxergar se aquilo está correto, alinhado a determinada norma, se existe alguma infração. E quando a gente vai para a pesquisa no campo empírico, né, das relações sociais, no campo das políticas públicas, e no caso dessa minha pesquisa, que ela foi no nível micro, conversando com os sujeitos, ela é uma pesquisa que no campo de públicas a gente chama de bottom-up, né? Tem as pesquisas top-down, que vem, né, das políticas até a implementação, e essa bottom-up é você compreender como dentro, né, daquele ambiente, daquela política, as coisas funcionam, sem necessariamente um olhar julgador se aquilo é certo, é errado, mas compreender a dinâmica da relação e das interações daqueles sujeitos. Então, é muito, muito engrandecedor esse trabalho, é difícil de ser feito, né? Tem um tópico que eu coloco também, e aí trazendo alguns spoilers de novo dos resultados, né? Quando eu participei de alguns eventos na escola que envolviam vulnerabilidades sociais muito fortes, né? E inclusive no mês do Setembro Amarelo, que se falava sobre prevenção ao suicídio, participei de uma oficina que tinha estudantes de várias escolas, e os relatos ali daquela oficina me fizeram chegar em casa, foi no dia que eu me matriculei na academia, assim, me fizeram, foi antes da pandemia, né, em 2019, eu cheguei em casa, eu disse, eu preciso ir fazer um exercício, pensar em outra coisa, porque minha ferramenta de trabalho foi o diário de campo, então tudo que eu observava, né, eu ia ali registrando, e não passava muito tempo para passar isso para o computador, mas como foi tão denso, né, a experiência de você estar ali na prática, ela é tão densa, coloca o pesquisador diante de desafios, diante de dificuldades, diante de um estudante que conversa com você falando sobre depressão, sobre automutilação, sobre problemas familiares.
Então, a gente não é, o pesquisador, ele não está habilitado a apresentar soluções para aquelas pessoas que a gente está ouvindo, e a gente também é um ser humano. Então, essa pesquisa no nível micro, ela exige bastante de nós, só que para mim, né, e aí por que eu fui, né, nesse sentido, para mim, é o que, quando a gente vai pesquisar, tem que ter algo que mobilize a gente, né, que a gente vai fazer, querendo fazer aquilo, por mais difícil que seja, algo que, enfim, nos traga uma satisfação em estar fazendo. Então, para mim, esse desafio, né, de interagir enquanto pesquisadora e os aprendizados desse ambiente foram muito, muito, muito bons. Sim. E aí é nesse ambiente. Só antes de fazer passar para a próxima pergunta, eu queria convidá-los e convidá-las a deixarem seus comentários, perguntas, né, para a Juliette, que aí a gente vai enriquecendo aqui essa conversa com o que vocês forem colocando, tá bom? Boa noite aí, bem-vindos e bem-vindas a quem está chegando por último. Bom, Juliette, então, assim, tem os estudos de desigualdades que trazem os dados, né, os dados estatísticos e tal. Essa escala da desigualdade que você foi investigar, ela acontece ali no cotidiano, né? Exato. E ela não é fruto só de um tipo, só de uma característica da pessoa, né? É um somatório desses elementos. Perfeitamente. Como eu trabalhei, como o conceito de interseccionalidade é mais amplo, eu precisei utilizar uma outra literatura para me conectar a essa realidade. Então, eu utilizei a literatura dos marcadores sociais da diferença. E esses marcadores sociais da diferença, que pode ser gênero, raça, sexualidade, idade, origem, enfim, vários marcadores sociais, o que forma a nossa identidade, né? Esses marcadores, eu fui para o campo sem que esses marcadores estivessem pré-estabelecidos. Porque não necessariamente num ambiente em que a raça seja, no meu caso, por exemplo, enquanto uma advogada, vamos dizer que na OAB o fato de eu ser negra, isso tenha uma relevância para o ambiente. Mas muitas vezes dentro da minha base de pesquisa, no mestrado, com meus colegas, a questão de eu ser negra não me trouxe nenhum prejuízo ou dificuldade. Então, uma análise do meu ambiente profissional para análise do meu ambiente acadêmico, o fator raça, ele se apresenta de forma diferente, né? Então, ir para a escola, olhar os marcadores a partir do chão da escola, primeiro observar quais fatores, quais mecanismos de desigualdade eles aparecem dentro dessas relações. E aí essas observações, elas acontecem especialmente, né, observando diálogos, então na sala da direção, cheguei a participar de conselho de classe, pedi autorização para participar em sala de aula, observar os comportamentos, observar a geografia de sala de aula, como os estudantes se sentam, como eles se posicionam, o fator raça, ele se mostra de alguma forma. E esse é uma questão bem curiosa da minha pesquisa, logo no início, até a Sandra Gomes foi a professora minha orientadora, e eu comecei a pesquisa muito focado, porque a gente vem com algumas hipóteses muito cheias, muito seguras, e eu estudava muito sobre a questão racial, então eu achava que eu ia chegar lá e ia falar sobre racismo, e enxergar o racismo na minha cara, e não foi assim, sabe? A primeira coisa foi que eu tive uma dificuldade imensa de identificar, a partir do meu olhar, simplesmente, a diferença racial, necessariamente. Eu via, de uma forma majoritária, estudantes negros, mas na realidade brasileira, né, inclusive eu sou negra, tenho de pele clara, vários outros jovens lá daquele ambiente, também, né, e negros de pele clara, às vezes a pele muito clara e o cabelo crespo. Então, são nuances, né, que tornam complexas essas análises e não é tão simples. E é muito interessante porque você ir para o micro, você ir lidar diretamente com os sujeitos, você percebe que
é muito importante que a gente tenha pesquisas de vários níveis. As pesquisas de um nível macro, estatístico, que verificam do IBGE, a raça, e ver as desigualdades, são importantíssimas. Agora, as pesquisas de nível micro, que vão ver como os sujeitos se identificam, como isso interfere nas relações, também tem um papel fundamental para a gente pensar nas políticas. Então, no caso da minha pesquisa, e dos marcadores sociais da diferença, né, o fator raça, ele acabou aparecendo, para mim, se tornou uma questão, né, se tornou um resultado, os silêncios sobre a questão racial. Em que sentido, né? Como eu poderia abordar a raça? Eu não cheguei a passar questionário, eu tive umas dificuldades relacionadas à pandemia, porque observação participante requer tempo, você precisa de um tempo para ficar observando e entender as dinâmicas, não é com 3 dias dentro da escola que você vai entender a dinâmica, você precisa de meses ali observando. Então, eu fui no meio de 2019 até o fim, e aí eu voltei no início de 2020 para fazer entrevistas semi-estruturadas, e então veio a pandemia, acabou a questão das aulas, e aí eu me virei nos 30 com o material, né, que eu tinha produzido de diário de campo, das entrevistas informais, e consegui produzir a dissertação, enquanto fazia uma pré-campanha para vereadora. Até hoje eu não sei como eu consegui esse feito, e defendi logo depois da campanha, né? E os aprendizados, as coisas são muito conectadas. Então, a questão racial, que foi algo que eu trabalhei também no nível político, lá na escola, né, a gente não pode, enquanto pesquisador, ir com pré-determinações, a gente precisa chegar ao campo, observar o campo, entender aqueles dados, né, enquanto dados que serão analisados e não pré-analisados, né? A gente vai primeiro identificar a informação, e foi muito interessante porque eu cheguei a perguntar para os professores, né, no conselho de classe, como eles se identificavam, porque para mim, apesar da minha dificuldade de identificar, porque o volume de estudantes é enorme, né? Questão racial dos estudantes, os professores, como são um grupo menor, eu já conseguia perceber que a maioria eram brancos, né? E já são de um nível social diferente dos estudantes, né? Vários chegam de carro, moram em outras posições. Eu fui numa escola central que colabora, né? Os estudos das políticas públicas informam, né? Uma escola central, uma escola pública, localizada num lugar central, ela colabora para que tenha uma diversidade grande de estudantes ali. Porque você tem estudantes de vários bairros, pegam ônibus de vários lugares e até de regiões da região metropolitana. E aí que vão para aquela escola. E eu perguntei para os professores, deixa eu fechar esse tópico, sobre a identificação racial deles próprios, né? E foi muito significativo, porque eles respondiam que não, alguns, né? Eu não sei, o que você me diz? Eu digo, eu não vou, não é o caso de heteroidentificação, quero saber como você se vê. E aí o professor, mas teu pai negro conta? Não sei o quê. A resposta é... E quais são as opções? Aí eu disse, não, eu quero ouvir do seu, como você se vê e tal. Aí teve uma professora que disse que se considera branca, do cabelo liso preto, mas disse que se considerava negra porque teve uma filha negra. E a questão racial passou a ser relevante na vida dela. E para você ver como esses conceitos são mobilizados de forma muito ainda, né, muito nebulosos, não é algo... A educação a respeito da questão racial no Brasil, apesar da gente ter uma lei desde 2003, né, a respeito da educação, do ensino e da cultura afro-brasileira no ensino básico, ainda é algo que a gente enfrenta muita dificuldade na identificação racial das pessoas. Não é algo simples de se fazer, não é algo que, me olhei no espelho já sei, porque tem questões sociais envolvidas, antropológicas envolvidas, né? Para fins de concurso, tem um critério objetivo do fenótipo.
mas para o fim antropológico de como você se vê, tem várias questões envolvidas e para mim foi um fato curioso na minha pesquisa ver que a questão racial, que para mim é tão forte na prática do chão da escola, foi algo que predominou o silêncio sobre isso. Sim. Olha só, o Samuel coloca que o racismo é algo muito forte, né? Que a Michelle Obama já questionava a razão do Tarzan ser branco numa selva africana. Até a questão desses símbolos também, né? Da forma como as narrativas são construídas, né, Juliette? Uhum. Inclusive no Brasil, as palestras que eu dou, eu costumo falar da narrativa da branca salvadora, né? Toda a história ela é construída em torno, né, da figura branca, de quanto a figura branca é boa e bacana. Então, a princesa Isabel foi para a gente, pelo menos, não sei quantos anos você tem quantos anos, David? 29. Pois é, então a gente é da mesma geração. Foi para a gente, na época da escola, foi contada essa história de que Dom Pedro viajou, a filha dele estava aqui, e aí assinou ali a Lei Áurea, e ela era uma pessoa boa por isso. E depois que a gente descobre que não foi bem assim, né? Que existiram conflitos políticos e pressões internacionais para que o Brasil, que era o último país ainda a ter o regime da escravidão, abolisse a escravidão, ao menos formalmente. Então, é preciso a gente estudar bastante a história para recontar a partir de outra perspectiva. Sim. Achei muito legal a tua pesquisa, assim, de ir lá no cotidiano, né? Conversar com os sujeitos. E aí, gente, no texto, a narrativa é assim. Inicialmente, conversei com o porteiro, que me levou até a professora, que me levou até a coordenadora, né? E a gente vai vendo ali o nível de interação, né, que você foi tendo com os sujeitos ali, com as pessoas que estavam ali no cotidiano escolar. Aí, na sequência, lá para frente, conversei com a servidora que estava na biblioteca. Então, assim, achei muito, muito interessante, porque é nesse cotidiano, né, que você vai extraindo aí informações que os dados estatísticos não trazem, né? Não tem condições de trazer. Exato. E aí é importante, né, deixar consignado aqui que essas pesquisas, e aí eu vou lembrar de metodologia da pesquisa, lá, professora Sandra, a gente compreender que pesquisas no nível micro, elas não existem para responder às generalizações, né? Eu não pretendo, a partir da pesquisa em profundidade que eu fiz em uma escola específica, dizer que todas as escolas são daquela forma. Mas em um nível maior, né, eu já vi pesquisas qualitativas, comparativas, e aí a gente fala em investimento em pesquisa, quando você tem mais recursos, quando você tem a possibilidade de ter pesquisadores auxiliares para fazer entrevistas, você tem possibilidade de fazer pesquisas em profundidade com uma maior amplitude. Mas no meu caso, como única pesquisadora, fui fazer uma pesquisa em profundidade dentro de um ambiente específico, que ao ler a pesquisa pode ajudar, e aí ao ler outras, né, você ajudar na literatura daquela área, né, você traz, a pesquisa é isso, cada um traz uma pequena contribuição para que a gente, estudando e lendo a partir daquilo, a gente tenha uma visão global, mas é importante deixar isso bem nítido, que pesquisas em profundidade não são pesquisas que pretendem generalizações, né? Pesquisas que pretendem informar padrões, né? Padrões de tratamento sobre a questão racial, um padrão relacionado à questão de gênero, e padrões ligados a esses fatores combinados, requerem um olhar analítico diferente. Mas é com essa combinação de olhares analíticos que a gente encontra as respostas, né, para a superação das desigualdades, e a gente está em busca, né? Ainda não temos uma resposta perfeita, ideal, né? Continuamos em busca. Sim, sim. Olha só, dois comentários interessantes. Jair Barbalho coloca que talvez não só o silêncio, né, mas o próprio não reconhecimento da raça, já que perguntaram se vale dizer que o pai é negro, né, como definição. E aí o João, coloca aqui, quando vocês falam de ter o diálogo com todos os níveis de pessoas, né, é algo até Paulo Freireano, né, a importância da leitura do mundo e entender o outro.
né? Entender esses sujeitos que estão na base. E aí, Perfeitamente. é interessante essas informações coletadas lá que nos falam também sobre a implementação das políticas, né? E como as políticas podem enfrentar as desigualdades, como você colocou no início. Pessoal, Juliette, o tempo passa voando. Eu estou assustado aqui já com a avançada hora. Então, queria que você falasse um pouco, da gente entrar nos resultados, né? Dado essa imersão no campo, queria que você falasse sobre algo que lhe chamou muita atenção nesse período, né? Dentro da escola, algo que realmente você não esperava ali encontrar e que lhe provocou de alguma forma. Olha, várias coisas, né, me chamaram a atenção. Uma delas foi a questão de como os profissionais de educação, os professores, são submetidos a situações muito delicadas relacionadas a questões externas à escola, a problemas profundos daqueles estudantes relacionados à depressão, relacionados à automutilação, relacionado à miserabilidade, a dificuldades, inclusive, do estudante ir para a escola porque não tem a passagem. E o professor, ele precisa lidar com isso quando ele está ali corrigindo aquelas provas, quando ele está indo entender com o estudante o que foi que aconteceu para que ele faltasse. Então, me aproximar desse exercício profissional dos professores, me colocar, né, refletir como seria estar naquele lugar. Como eu falei para você, teve um dia que eu voltei para casa me sentindo mentalmente muito cansada, que eu não pude nem tocar na pesquisa quando eu cheguei. Eu fui para uma academia fazer exercício, suar, fazer outra coisa, que eu não podia, não queria tocar, né, naquele assunto, pensar sobre aqueles relatos tão difíceis. Então, foi algo que para mim foi bastante marcante na escola, perceber a necessidade de políticas intersetoriais, de como a educação sozinha, ela não tem condição de mudar a sociedade, de ajustar vidas daquele aluno que está com depressão. Quem pode ajudar ele é o sistema público de saúde, né? Uma das alunas que eu entrevistei, que disse que na escola foi onde foi percebido que ela estava com sintomas de depressão, que ela estava com os braços marcados de automutilação. E quando a coordenadora foi falar para a mãe que isso estava acontecendo, que ela precisava de acompanhamento psicológico, indicando, né, os lugares, porque é preciso haver esse compartilhamento de informações para até famílias em situação de vulnerabilidade que não sabem o que podem procurar, às vezes estão com um cadastro no Bolsa Família desatualizado, e por isso, né, as dificuldades se tornam ainda maiores. Então, no caso da mãe dessa estudante, ela primeiro negou, disse, você não sabe isso, foi porque eu a entrevistei. Então, disse, você não sabe o que é depressão, isso daí. Primeiro houve uma negação. Então, isso é um fator importante que a gente vai lidar, inclusive, agora, no retorno às aulas pós-pandemia. Porque os professores, eles também estão lidando com situações difíceis, né? Os profissionais de educação não vão voltar agora, se voltarem agora imediatamente, para um ambiente, aquele ambiente que existia antes, da pessoa sem máscara, normal. Não. Né? O retorno das aulas agora vai requerer mudanças comportamentais muito grandes, depois de todo o estresse que os professores passaram de precisar de uma hora para outra readaptar sua forma de dar aula. Então, os que não tinham equipamentos, precisar comprar, dar conta desses equipamentos, se preocupar com os estudantes que não estavam conseguindo acompanhar. Então, isso foi algo que apareceu lá atrás, né? Essa questão dos profissionais de educação, de como eles sofrem pressões, eu acho, muito além do que... Porque quando uma pessoa se forma em geografia e vai licenciatura e vai dar uma aula, essa pessoa ela tá se formando para lidar com questões pedagógicas, de sala de aula, e não necessariamente com questões de saúde, de vulnerabilidade, de pobreza, de dificuldades familiares, de violência.
esse professor ele é exposto, né, a essas situações e às vezes nem esse profissional encontra dentro do sistema o apoio necessário para lidar nesse ambiente. E esse desafio agora dessa pandemia e desse retorno pós-pandemia também é algo que precisa ser olhado no campo das políticas de uma forma muito empática para os estudantes, para as famílias e também para os profissionais de educação. Sim. Inclusive, o período de pandemia também escancarou ainda mais, né, as desigualdades de acesso a recursos, né, tecnológicos, acesso à rede. Falava-se no início que estávamos na mesma tempestade, né, e depois se entendeu que era a mesma tempestade, mas uns estavam em barcos, outros em canoas, né, assim, as desigualdades muito latentes. E aí, né, a gente tem um grande prejuízo aí para dar conta, né, correr atrás desse tempo, né, que tanto prejudicou aí o processo de ensino, de aprendizagem, né, desse pessoal. Eu Principalmente queria os até, em mais relação ao pessoal vulneráveis. que está nos assistindo, falar que quem esteve, por exemplo, em home office, sabe o estresse que passou. E às vezes, mesmo tendo todos os equipamentos, tendo o computador, tendo o Wi-Fi, mas de trabalhar além da conta, de se sentir extremamente cansado. E você imagina a pressão na cabeça de um jovem que está pensando no seu futuro, vai fazer um Enem e não sabe se o Enem vai ser adiado, se não vai, se ele vai ter condição de estudar, se na casa dele ele não tem um ambiente adequado para esse estudo, porque às vezes, mesmo que você tenha um escritório, é muito difícil. Foi muito difícil, está sendo muito difícil nesse momento de pandemia. E quando a maioria das pessoas não tem esse espaço adequado, não tem silêncio em casa, não tem nem condição de fazer isolamento social, quando você é uma família de 5 pessoas, numa casa de 2 cômodos, né? Enfim, essa realidade foi bastante escancarada pela pandemia e demanda das gestões públicas, da sociedade, sabe, ter sensibilidade em relação a essas questões. E essa pauta da educação, ela está muito fortemente sendo debatida, porque a gente não pode atropelar as coisas e simplesmente achar que é voltar à sala de aula e que acabaram os problemas. Sim. Pessoal, convido mais uma vez a deixarem seus comentários, questões, certo? Aqui no chat, né? Que a gente vai incrementando aqui a conversa com essas colocações, certo? Juliette, olha só. Eu queria que você falasse um pouco sobre os principais achados, né, da pesquisa. Percebo que você estruturou muito bem, de forma muito bem definida, no caso, né? 3 tópicos principais. Eu estou um pouco preocupado realmente com o tempo, porque o nosso tempo de live, né, gira ali em torno de 1 hora. Então, eu queria que você falasse sobre eles de forma breve, para que a gente pudesse conversar um pouco mais sobre possíveis desdobramentos para a gestão, né, ou para o cotidiano escolar. Maravilha. Bom, então, sobre os resultados, né, sobre esses mecanismos de desigualdade que eu observei no chão da escola. A partir dessa parte de caracterização do ambiente, daquilo que eu observei, das conversas que eu tive, eu pude perceber 3 pontos bastante significativos para me enxergar as desigualdades ali naquele ambiente. Um deles, que esse já foi assim que eu cheguei, se mostrou para mim, que foi a concentração dos estudantes em dificuldades, que já reprovaram, estudantes mais velhos, em uma mesma turma. Então, eu que fiz a pesquisa ali junto a estudantes do primeiro ano do ensino médio, ficou bastante expresso, né, nos diálogos, que existia uma turma, né, a turma por exemplo, né, a última turma, ela era a turma problemática, a turma que tinha os alunos mais difíceis, a turma que a própria turma diante, né, quando eu conversava com os alunos dessa turma, diante dessa construção, né, que vem desde a matrícula, então, se você deseja, né, uma turma mais plural e que os alunos se apoiem, você não pode, se você concentra em uma mesma turma estudantes com dificuldades, estudantes que já reprovaram, estudantes que já evadiram, depois voltaram, enfim, você torna, né, ainda mais difícil, você estigmatiza ali aqueles estudantes. Então, essa foi uma questão interessante, encontrada, e que demonstra como, às vezes, a própria gestão, em um nível automático, acaba por reproduzir desigualdades, né? Se
quando o aluno vai lá, se matricula no SIGEDUC, e necessariamente ele vai para uma turma com pessoas, ele já tem dificuldades, e vai para uma turma em que todos os outros estudantes também estão nessa situação, isso daí colabora para que seja mais difícil para ele evoluir nessa dinâmica. Um outro ponto que foi interessante foi as vulnerabilidades socioeconômicas, que foi essa questão de saúde, que apareceram especialmente no conselho de classe, na conversa com as estudantes, que essa dificuldade, e algumas até que estavam pensando em sair da escola, por morar longe, não ter a passagem, a inexistência na cidade de Natal de políticas públicas de transporte dentro da cidade. Então, para estudantes da escola estadual, existem aqueles ônibus, mas que eles, em geral, pegam os estudantes em um bairro. Então, por exemplo, aqui no Satélite tinha o Antônio Pinto, que recebia muitos alunos do Planalto. Então, tinha um ônibus que ia até o bairro próximo, que não tinha escola, e levava os estudantes. Mas quando você tem estudantes pulverizados por toda a cidade, são necessárias políticas que colaborem para que eles cheguem até a escola, seja um passe livre, algo semelhante, né, ao que o município fez, mas no estado não tinha. Então, isso foi um fator relevante e observado também sobre as questões de vulnerabilidade sociais, socioeconômicas. A questão da saúde mental também foi algo muito, muito forte, né, observado, e que demonstra como é necessário demais que no ambiente escolar seja realmente tornado efetivas as políticas de inclusão de psicólogos, de assistentes sociais, entendendo que não cabe, né, aos professores lidar com toda essa gama de matérias e naturezas diferentes e que são necessários, sim, ter profissionais enfim, de áreas diferentes, trabalhando na escola. E, por fim, foi aquele ponto que eu abordei sobre os silêncios relacionados à questão racial, né? Inclusive, quando eu abordei uma professora para perguntar como ela viu os estudantes, né? Como eu tive essa dificuldade, eu disse, olha, eu vejo a maioria como negros, e você? Como você enxerga? A professora, ela parou e fez, olha, eu também acho que a maioria são negros, mas eu vou revelar para você que eu já tive a dificuldade em relação a isso, porque num trabalho de artes, ela falou para uma aluna, você vai ficar muito bem nesse personagem, porque você é negra, a personagem é uma personagem negra, e a aluna, quê? Eu sou negra? Não sei o quê. E ficou um climão entre a professora e a estudante. Então, isso daí, tipo, esse silêncio sobre a questão racial foi também um mecanismo de desigualdade que ficou evidente e que, quando a gente vai para a literatura que estuda a questão racial, a gente percebe que para a gente superar o racismo, primeiro a gente precisa identificá-lo, a gente precisa falar sobre ele, a gente precisa saber que ele existe. O silêncio sobre a questão racial colabora para a perpetuação das desigualdades, né? Então, foi um fator também relevante dentro das minhas observações. Sim, muito interessante, muito legal. Muito instigante, né, as discussões que você traz. O João coloca o seguinte, tem o privilégio de ter acesso à internet e conseguir trabalhar home office, mas tem vizinhos que estão perdendo o ano inteiro devido à falta de materiais. Né? Diferente de alguns que alegam que a pandemia trouxe esses problemas sociais, acredito que a pandemia apenas escancarou os problemas já existentes, né? E aí requer atenção redobrada na pandemia, enquanto esse fenômeno aí que realmente escancarou, né? Essas desigualdades que infelizmente não são novidades, né? No nosso, na nossa história. E a Josi coloca a verdade quando você, acho que foi na hora que você comentou sobre as turmas que concentram, né, alunos com determinados perfis, alunos que, né, já repetiram de ano ou que têm uma faixa etária mais elevada. E aí a escola, isso que é bem, bem instigante, que em alguma medida a escola reproduz, né, as desigualdades e alguns estigmas também, né? Porque aí a equipe da gestão, né, que reproduz isso, os professores também voluntariamente, e os próprios alunos também passam a se enxergar daquela forma. Uhum. E aí, Juliette, se a gente for pensar assim,
caminhos ou alternativas para combater esse processo de reprodução de desigualdades dentro da escola. Por onde é que você acha que a gente, né, a partir das considerações das evidências da tua pesquisa, quais seriam alternativas, né, para esse processo? Uhum. Olha, eu acho que uma primeira coisa, um primeiro desafio é a gente desnaturalizar as desigualdades, né? E o que seria isso de desnaturalizar as desigualdades? Torná-las evidentes, entender como elas se produzem, entender como elas se expressam. E é importante a gente deixar também expresso como desigualdade não é sinônimo de diferença. É importante que a gente tenha respeito às diferenças e fale sobre as diferenças e as diferenças não se tornem mecanismos de desigualdades. Então, a existência de pessoas negras, pessoas brancas, pessoas amarelas, pessoas pardas, pessoas indígenas, são diferenças, existem culturas diferentes, formas diferentes de agir, de morar, de música, do que gosta, de personalidades, mas essas diferenças não podem significar desigualdades, ao ponto de que você tenha uma população numa base social com a renda baixíssima, como é o caso das mulheres negras, enquanto os homens brancos socialmente estão em posições de privilégio, de maior renda e de melhores oportunidades de trabalho, enfim. E desnaturalizar essas desigualdades, elas são necessárias porque quando a gente não fala sobre isso, quando a gente não demonstra, ela se reproduz e se perpetua sem nenhum tipo de freio. Então, identificar essas desigualdades é um desafio muito concreto que a gente tem. O projeto de conhecimento da interseccionalidade vem colaborar para isso, porque você coloca, a partir dessa multidimensionalidade, ela torna as desigualdades reais da sociedade, essa lente analítica permite que você veja. Então, se uma mulher negra é discriminada por ser mulher e negra, né, esses fatores de gênero, raça e classe, eles se combinam em determinadas situações, inclusive eu vou deixar, que David até me pediu assim, as indicações, né, tem um vídeo muito bom, a urgência da interseccionalidade, que mostra de forma muito pedagógica da importância da gente entender esses entrecruzamentos para compreender, por exemplo, que não necessariamente você trazer uma política para mulheres, você está atendendo a mulher negra. A mulher negra tem especificidades, né, que demandam políticas que olhem para ela, assim como uma pessoa trans, negra, uma pessoa com deficiência e que mora na periferia, as questões de acessibilidade, de transporte. A interseccionalidade, esse projeto de conhecimento, que a professora Collins chama assim, porque ele possibilita, ele é um projeto de conhecimento, ele possibilita ser aplicado em diversas áreas do conhecimento. E, então, assim, como as considerações ao final disso, justamente ao identificar essas desigualdades, ao compreender, né, em uma perspectiva bottom-up, como essas coisas funcionam, a implementação de políticas, a gente possa voltar lá na formulação de políticas a partir dessa experiência e que a gente obtém do campo, do próximo, do micro, para trazer inovações, trazer novas formas, né, de se pensar a política em que ninguém fique excluído, que sejam políticas de inclusão de fato, que considere a diversidade que existe na sociedade e a partir daí a gente pensa a igualdade, não a partir de homogeneizar as pessoas, mas que as pessoas nas suas diversas nuances, elas tenham equidade, né? Tenham condições de avançar, de ascender socialmente, como todos os demais. Então, eu acho que essa é a grande proposta da gente pensar as políticas públicas a partir do micro, a partir da interseccionalidade. Perfeito, perfeito. Pessoal, última oportunidade para deixar a sua consideração, a sua pergunta para a Juliette. A gente está caminhando para o final. Vamos estender aqui em 5 minutos, né, só para fazer um arremate sem correrias, mas aí também para não ficar muito longo para o pessoal que está nos acompanhando. A conversa está maravilhosa, né? Juliette, uma coisa que me chamou a atenção no seu texto é assim,
desse debate, né, desse diálogo ser incentivado no chão da escola, né, também. Uhum. Você tem a impressão que, e aí se eu estiver, né, viajando, você me puxa de volta, mas você tem a impressão que as políticas elas já imprimem mais esse caráter de equidade e é no chão e lá no nível da rua que as coisas se distorcem um pouco, que esse debate ainda acontece menos ou não? Eu Como é que você acho percebe que esse processo? Eu acho que as políticas estão começando, né, inclusive na parte teórica que eu abordo a questão da interseccionalidade. Peguei até um artigo de Portugal. É um conceito que tem avançado, né, surgiu lá no final da década de 80, início de 90. Então, não existe um método específico de você aplicar, existe toda a necessidade de inovar em relação a isso. Então, existe esse desejo, esse movimento. Tem um livro que eu vou indicar, que é do professor Roberto Pires, que do campo de públicas, que também já traz essa perspectiva da multidimensionalidade. E eu acho que falta um pouco a gente precisa, né, em nível de pensar isso, existe a necessidade de mudanças em relação aos direitos, né, você não basta você redistribuir renda, existem questões culturais que fomentam as desigualdades que também precisam ser enfrentadas. Então, na formulação das políticas, a gente já observa essa intenção, mas a gente compreende também que existe todo um trabalho que envolve mudanças culturais que não são tão simples de ser alcançada, envolve realmente a gente pensar nesses desafios, nessas soluções, de forma interdisciplinar, né? Trazendo o que cada área do conhecimento pode contribuir para a solução desses problemas. Sim, perfeito. Olha só o comentário do João, né, registrando que adorou as falas, adorou a fala da Aline, sucesso ao coletivo. Obrigado, João. A Aline é inspiração, né, e representatividade importa muito. Aline, vou pedir para você Obrigada. fazer as considerações finais, o último minutinho, para a gente encerrar essa conversa tão maravilhosa. Gente, a gente vai disponibilizar lá no nosso site o link que direciona para a dissertação da Aline Juliette. Gente, fiquei com a Aline na cabeça, agora complicou, né, para a dissertação da Juliette. Mas aí o documento já está disponível no repositório institucional da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, da UFRN. Né? Então joga lá, Aline Juliette, dissertação. Foi assim que eu fiz, viu, Juliette? Eu já mudou. já, fui, já fui direcionado lá. Mas aí, para facilitar, né, talvez a gente vai disponibilizar também lá no site do coletivo. Tá bom? E aí, Tá quando a bom. Juliette finalizar, eu faço só o último informe aqui e a gente se despede. Pois ó, eu só tenho a agradecer todo mundo que acompanhou a live hoje. Dizer que para mim é sempre muito, muito bacana retornar às pesquisas, enfim, é desafiador. Eu dei uma lida hoje ao longo do dia para me reconectar com o assunto, fazia muito tempo que eu não pegava. E a gente pode, né? A nossa vida é muito disso, né? Ser um pouco acadêmica, ser um pouco advogada, ser um pouco assessora, e tudo isso forma a nossa personalidade. E dizer que, para mim, enquanto ser uma mulher negra, pesquisadora, primeira da família, a entrar na universidade, a estar no mestrado, eu acho que serve também de inspiração, como o João falou, para que outras pessoas também acreditem, e não numa perspectiva meritocrática, mas numa perspectiva coletiva, de que não seja só uma mulher negra, que a gente supere, né, essa ideia da negra única nos espaços e possa cada vez mais pluralizar. E a gente está no Julho das Pretas, olha, então o Dia da Mulher Negra foi agora dia 25, então eu me sinto muito feliz em poder estar conversando sobre isso, enfim, aprofundando o conhecimento numa área que me interessa demais. Juliette, a gente agradece demais pela sua participação, por esse momento tão enriquecedor, certo? Agradeço também ao pessoal, né, que veio acompanhando aí a live, que participou, e convido vocês a seguirem, né, a nossa página aqui no Instagram. A gente vem fazendo lives quase que semanalmente, né, até superando a meta colocada inicialmente por nós. Então, são sempre temas muito interessantes e trazendo pessoas muito comprometidas com o debate público, né, e pessoas que têm muito a falar, porque, como vocês perceberam, né,
como se estrutura, né, a pesquisa acadêmica, como exige dedicação e tempo de estudo. Então, essas pessoas têm muito a falar e a gente quer, né, a gente quer ouvir, quer trocar ideias e quer fortalecer o debate público aqui no nosso estado. Então, quem ainda não segue o coletivo, por favor, né, siga aí, deixa seu follow, né, e aí fica por dentro aí das próximas novidades. Amanhã teremos, aí é mais um convite agora específico, que teremos amanhã a conversa de quinta, não é de quinta categoria, é de quinta-feira. Então faremos aqui às 20 horas, assim, um bate-papo mais informal, né? Então, quem tiver sugestões de temas, de conteúdos, algo que tenha chamado a atenção durante a semana aí na mídia, traz aí que a gente troca uma ideia, vai ser um formato experimental aqui, espero que vocês gostem, né? Que seja interessante para todos e todas, certo? Juliette, mais uma vez, obrigado, pessoal. Sigam o Valeu, coletivo. Coletivo Até amanhã. Diálogos. Beijão, David. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beijo, Juliette. Até logo.